E aí, humanidade youtuber, aqui quem fala é o Daniels e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gostaria de dizer que finalmente meus trabalhos aí na faculdade acabaram. Eu não postei muito vídeo esses dias, eu tô entrando em época de provas agora, mas eu vou ter todo o tempo do mundo pra me dedicar mais ao canal. Quem sabe a gente não chega até 10 mil inscritos aí no final do ano, hein? Agora é Black Friday, eu vou tentar encontrar uma câmera bem legal pra gravar meus vídeos mostrando meu rosto, como prometido. E vocês aí, compraram ou não compraram alguma coisa legal nessa Black Friday? Deixem aí nos comentários. Mas vamos falar de coisa boa aí que não é Game of Thrones. E sim, eu estou escrevendo, ou pelo menos tentando escrever um livro. Eu comentei sobre ele brevemente em algum dos meus vídeos passados, mas esse vídeo será dedicado totalmente a ele. Eu também contendo aí na descrição o link para o primeiro e o segundo capítulo é exclusivo, né? Primeira vez que eu passo o segundo capítulo pra alguém, eu nunca passei. Acho que todos até os meus amigos só leram o primeiro capítulo desse meu conto, então vocês vão estar aí tendo na íntegra o segundo capítulo antes de todo mundo. Mas, bom, vamos lá falar, né? Há mais ou menos um ano e meio eu comecei a ter várias ideias sobre um mundo ficcional parecido com Game of Thrones, porque eu sempre gostei, sempre, desde pequeno, eu sempre gostei desse cenário medieval e tudo mais, e sei lá, Game of Thrones foi uma paixão. Eu sempre gostei de Senhor dos Anéis, só que quando eu comecei a acompanhar Game of Thrones eu me apaixonei demais, e assim que eu terminei os livros, começaram a surgir várias ideias na minha cabeça, porque eu sempre gostei de criar. O meu sonho é ser produtor, eu gosto de produzir, tanto que eu faço YouTube. Já tive um canal de games também, muita gente, não sei se agora, muita gente provavelmente desse canal não deve saber, mas tive um canal de games com mais de 40 mil inscritos, então eu realmente gosto de criar. E começou a surgir essas ideias de personagens na minha cabeça, eu conseguia fechar os olhos, eu conseguia imaginar esses personagens, e eles foram crescendo e crescendo, então eu acabei criando todo esse universo em um ano e meio, e eu criei, né, uma história para a criação desse mundo. Eu desenhei alguns mapas de esboço para ter uma noção de como as coisas vão ser, e eu não posso entrar em detalhes com nomes e mostrar nada físico, né, os mapas e tudo mais, porque eu preciso registrar primeiro todas as minhas ideias legalmente e aí levar mais pra frente, né? Porque vai que eu passo todas as minhas ideias e vai alguém rouba todas elas e registra, entendeu? Então é bem perigoso até, então por isso eu tô tentando ser bem cauteloso, porque eu entendo como essas coisas funcionam. E bom, galera, esses dois capítulos que eu divulguei a vocês aí se passará em torno de 120 até 80 anos antes da narrativa maior que eu quero escrever. Como as histórias ainda não têm nomes definidos, quando eu falar do conto, eu estarei me referindo às histórias que eu vou estar disponibilizando a vocês, os dois capítulos, que é a história sobre o Sarek. E já quando eu falar a história principal, eu estarei me referindo à história que se passará anos depois da história do Sarek. Podemos fazer até um paralelo aí com o Cavaleiro dos Sete Reinos, que se passa 90 anos antes das Crônicas de Gelo e Fogo, mas já a minha história roda em torno de Sarek Conlan, o filho de um fazendeiro que vive nas ruas há cerca de 2 anos, após o pai dele ter sido morto e as terras terem sido tomadas pelo Império. Eu não sei exatamente como será toda a história do Sarek, porque pelo menos eu não sei aí se tem algum escritor aí vendo esse vídeo, mas pelo menos eu gosto de ir escrevendo e sentindo a história se desenvolver. Eu criei esse mundo, eu arquitetei esse mundo bem detalhado, histórias de famílias e tudo mais, criaturas, lendas, religião, e os personagens não. O personagem eu gosto de ter uma ideia de como vai ser a personalidade dele, e eu deixo ele ir desenvolvendo a história, como se ele tivesse vida, sei lá, é assim que eu sinto e é assim que eu gosto dos meus personagens. Então eu já tenho uma ideia de como a história do Sark vai terminar. Eu não contei pra ninguém, nem os meus melhores amigos sabem disso, mas o que acontece no meio é que é a questão, eu tenho algumas ideias, e eu vou ligar essas ideias e ir escrevendo e deixando elas se conectarem. Eu já escrevi 4 capítulos desse conto, mas como eu já falei, eu só publiquei 2 até agora, e esse segundo vai estar sendo publicado nesse vídeo, não mandei pra mais ninguém. Mas vamos lá, vou explicar um pouco sobre as coisas que aparecem no primeiro conto, né? Nos primeiros capítulos, na real. O primeiro é a casa Corman, que é a família Corman, que eles são os grandes lords da região que eu nomeei Terra da Neblina, por ser uma região cheia de neblina, tempo fechado, chuva e etc. E muito frio, porque é um pouco no norte, não tão norte quanto, sei lá, depois da muralha, por exemplo, em Game of Thrones. Mas assim como os Stark, eles são os grandes lords. Então eles não estão abaixo de ninguém, apenas no imperador. Na história atual, o lord dessa casa é o Joseph Corman. Nossa, eu ia falar Joseph.
Eu tô errando o nome do meu próprio personagem, foi mal, Joseph. E, bom, o principal personagem fora o Sarek é o Sir Matthew. Eu ainda não desenvolvi uma família pra ele, eu não sei se ele vai ser um bastardo ou o quê, mas ele é o Lorde Comandante da Patrulha da Cidade, a maior cidade que é vassala à Casa Corman. Na história existe um imperador que ele controla todo o continente, e o império ele pode se assemelhar também aos Targaryen no seu reinado, né, mas sem o título de rei, e sim de imperador, que controla vários reinos. Eu já tenho algumas ideias de como o império surgiu, como o mundo seria, como o mundo era antes dele e como o mundo será mais pra frente, né? Porque por enquanto eu só desenvolvi mais o Império 120 anos antes aí durante o conto, ainda não sei como será na história principal. Mas eu tô imaginando o continente, eu penso em 9 reinos e o Império sendo o 10º, mas eu ainda não sei, porque precisaria desenvolver muita e muita história para tantas famílias. Tem até uma entrevista que o George falou que se ele pudesse diminuir, ele teria feito 5 reinos apenas. E bom, como eu falei, eu tô tendo a ajuda de alguns amigos que vão me dizendo se estão curtindo, o que melhorar e etc. E eu também quero que vocês possam me ajudar. Quem leu, ou quando vocês lerem aí, deixem nos comentários o que vocês acharam, beleza? Que realmente vocês podem me ajudar a mudar muita coisa. Vocês falam, pô, eu acho que tal cena você poderia descrever mais, ou acho que, sei lá, tal cena você descreveu tanto. Erro gramatical eu vou corrigir, então isso é tranquilo, é porque se passou, eu não revisei direito, mas é isso aí. Eu já tive algumas ideias de como deixar a história mais interativa também com vocês, afinal eu ainda não terminei de escrever ela, eu nem tenho noção direito de como que vai ser, mas esse não é um livro de youtuber, né, porque eu sempre tive um sonho de publicar um livro, eu sempre gostei de criar histórias, então eu já penso em vários outros contos que se passarão dentro desse universo que eu tô criando, e diferente do George, eu ainda sou muito jovem, eu tenho 19 anos, então eu tenho tempo de sobra pra me dedicar a isso, e quem sabe um dia dê certo, né? Mas no momento eu preciso mesmo é de dedicação. E, bom, eu imaginei de tempos em tempos aí, quem não sabe, eu faço um sorteio no canal. Por exemplo, quem ganhar vai me ajudar a desenvolver um personagem pra história, podendo me dar características físicas, me ajudar na personalidade do personagem, o nome, e talvez até criar um personagem completamente seu que apareça em algum momento da história e cruze com algum personagem principal. Quem sabe, né? Eu acho que isso ficaria bem legal e é uma interação que eu posso ter com vocês que eu acho muito difícil de mais alguém ter, né? Porra, que outro autor pega pessoas, né? Pega seu público para ajudar a escrever mais ainda da história. É complicado e é diferente, eu gostei dessa ideia e eu quero escrever esse livro com a ajuda de vocês, né? Eu já escrevi um capítulo que se passará na história principal, eu ainda não vou divulgar a vocês porque nem faria sentido, né? O segundo capítulo do ponto de vista de um personagem X lá. E por enquanto eu vou divulgar mais material da história do Sarek, só que mais pra frente, porque eu tenho que escrever mais e registrar tudo certinho, como eu falei. Eu vou divulgar o terceiro capítulo provavelmente no final de dezembro. Quem sabe, ó, presente de Natal pra vocês é o terceiro capítulo. Não sei quando eu vou divulgar mais, realmente não sei, não tenho como falar uma data. Pois como eu disse, eu ainda tenho a ideia de vender, né? Então eu não vou divulgar grande parte da história de algo, por exemplo, divulgar, sei lá, a maioria da história, esse só pega o livro pra ver o final, entendeu? Acho que isso não faz muito sentido. E eu queria poder contar a vocês mais da história, eu realmente queria, mas nem tudo é fixo e tem muitas coisas que podem mudar, nomes, ideias, tudo. Essas são as coisas que eu já tenho mais fixas sobre o que eu quero fazer, que eu já tenho mais certeza, então por isso que eu tô divulgando a vocês. Então, quando a história já estiver se escrevendo sozinha e tudo estiver encaminhado, eu conto melhor a vocês sobre, beleza? Eu me estendi mais aí do que eu queria, leiam aí e me digam o que vocês acharam. Só por favor, tenham educação, não vai falar, ah, ficou uma bosta. Se ficou uma bosta, me fala por que você achou que ficou uma bosta. Que aí a gente pode ter uma conversa, comentários construtivos, é isso aí, sempre são bem-vindos. Cada vez eu tô aqui pra melhorar e no futuro eu quero publicar, então eu quero que fique algo bom mesmo. Eu vou olhar todos os comentários atentamente e, se possível, responder a maioria. É isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. Só uma coisa, galera, se vocês escrevem, se vocês têm alguma coisa... Se alguém aí gosta de escrever qualquer coisa, me mandem um tweet, alguma coisa, me mandem um e-mail com o que vocês escreveram, porque eu também adoraria ler, tá? Eu sou uma pessoa que eu realmente gosto muito de ler, se for ainda mais alguma coisa nesse mundo medieval aí, melhor ainda, beleza? Então é isso aí, galera. Foi mal aí, qualquer coisa, se o vídeo ficou muito longo, mas bom, me desculpem, leiam aí, e amanhã vai ter vídeo normal de Game of Thrones, já tô planejando, vai ser um vídeo de teoria, vocês estão aí
provavelmente com saudade dos meus vídeos de teoria de Game of Thrones que eu sei. E depois terá o vídeo aí sobre os reis Targaryen, como prometido, dessa vez será o rei Aenys, filho do Aegon, o primeiro filho do Aegon. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui, valeu, falou, até a próxima e fui!